O antigo nunca esteve tão atual. Retrô, ultrapassado, antiquado, velho. Cada dia tem mais gente interessada em resgatar memórias. Na moda, no estilo, comportamento, seja lá o que for. O MAC entra nesse túnel do tempo para saber por que as pessoas estão dedicando tanto o presente para viver o passado. Começa com o Fígaro, então. Essa coisa de coleção, eu queria saber para chegar nas fotos. Sim, música, livro, revista, isso aí é desde criança. Mas fotografia e cinema e filmes foi quando eu montei o sebo, porque eu comecei a ir nas casas comprar coisas, arquivos, bibliotecas, discotecas, e eu notava que tinha as coisas do velhinho que morreu, da pessoa que estava indo embora para os Estados Unidos, para a Holanda, para não sei o quê. E aquilo era jogado fora. Você foi garimpando. E daí eu comecei a ir nas casas e perguntar. Tem foto antiga? Tem. O que o senhor quer com as fotos da minha família? Não, eu quero guardar, é um arquivo, assim, eu não vou vender. E de fato eu não vendo. E daí comecei a juntar. Hoje eu tenho 30 mil, 40 mil fotos, sem falar nos negativos, nos filmes. E daí eu comecei a pensar em disponibilizar isso, porque eu sempre acredito numa coisa. Eu sempre falo isso. É uma foto na gaveta ou num armário, vem o bicho, vem o fogo, vem a água e vem o parente. O parente chega lá, eu não conheço nada. Quem é essa gente? E... Então, os catadores de rua me conhecem e levam lá na Fígaro as fotos. Eu devia ter deixado algumas coisas que eles encontram. De vez em quando, eu tô com uma caixa de fotos que a pessoa rasgou tudo. E ele trouxe rasgado. Não sei se você vai gostar, Paulo. Maravilha, era tudo do começo do século. Eu vou dar uma restaurada. Tudinho, vou deixar arrumadinho. Né? E eu criei 2 blogs. E nos blogs eu coloco as descobertas. Eu tenho um blog chamado Memória dos Esquecidos, que são pessoas curiosas que fizeram alguma coisa que não é histórica, ou que não é um herói da pátria. Pessoas simples que fizeram uma diferença. E eu coloco daí as coisas, quando é interessante, no Facebook. Já temos mais de 6 mil imagens lá. O plano é que, além de eu divulgar aquilo, as outras pessoas também coloquem as coisas que elas têm em casa para todo mundo. Eu acho legal saber que as pessoas estão nos vendo na televisão e falam, tem alguém que eu posso também passar as fotografias da minha família. O Joseph Rathendorfer foi o primeiro professor dos alemães aqui em Curitiba, na década de 1870. Vale a pena mostrar isso para você. Ele fazia tudo manuscrito. Os livros, ele era professor de música, ele era professor de alemão, ele era professor de filosofia, de história, de geografia. Era o professor humanista, aquele cara que ia ensinar tudo para os alunos. E ele tinha uma turma ele chegou a ter 40 alunos. Você vê, olha que bonito isso. Manuscrita, a partitura para ele dar aula de violino. Lindo, né? Violino. Que lindo. Esse já é álbum de foto, olha aí. Meu Deus. Dos Rathendorfer. O importante das fotografias de família é que elas não são oficiais. Quer dizer, você tem os fotógrafos oficiais que fazem as fotos dos cartões postais. Essas são as fotos oficiais, batidas, que todo mundo conhece, que vê na internet. Agora, uma foto de família é única, porque foi o amador, que foi lá e fotografou. Os alemães eram fantásticos. Mas que cuidado, hein? Sim, veja a qualidade da foto, veja tudo escritinho. E a postura como é que eles colocam, aqueles desenhos, como fosse um enquadramento. É uma coisa sensacional. Que a prima malha, prima manda. Leia para eles que linda essa foto, esse detalhe só. Vista da janela de meu quarto em Curitiba. Lá no fundo, essa aqui é das vizinhanças do cemitério municipal, lá do São José. Ali era a chácara dos Rathendorfer. Um álbum do Freisleben, um grande pintor, Waldemar Kurt Freisleben. Então essas aqui são fotos relacionadas à vida do Freisleben. Bianca Bianchi. Aqui está o Ludwig Zayer, maestro.
Tudo da arte na época, música e pintura. Foto autografada dele. Foto Clube do Paraná, olha aí, ó. 8º Salão, 1945. E esses aqui, carte de visite. As pessoas tiravam essas fotos e quando visitavam, os parentes ou os amigos levavam e entregavam. Era uma espécie de carta de visita mesmo. Esse aqui é muito bonito porque ele pega um período assim de 1890 a 1910. E é um pessoal todo de Curitiba. Você deixava isso assim na sala de visita, as pessoas entravam, vinham te visitar e folheavam. É um documento fantástico, né? As roupas, é uma janela, né, pro tempo. Essa foto de 1899. Esse senhor, por exemplo, se chama Raul Mensin. E aqui é o estúdio, ó, que fazia as fotografias. Esse aqui é o Estúdio Folk. Ele ficava ali na Marechal Deodoro, número 10, bem no centro da cidade. 1900. Se imaginar que aqui, em 1899, Curitiba tinha 35 mil habitantes. É. Olha aqui. O Paranaense, 1880, aqui em Monarquia. Teatro Guaíra, 4 de agosto de 1927. Como é que é a história? Entrada franca. A empresa se reserva o direito de vedar a entrada a quem julgar conveniente. Perigoso isso. Aqui é uma propagandinha do filme Pátria Redimida, ó, da Revolução de 30. É um filme do Groff, cineasta paranaense. Propaganda da época. Tinha um cigarro chamado Veado. Você comprava um maço de cigarro e vinham as figurinhas dentro. Então, todos os estados aqui, né? Aqui, aqui. Olha aqui todos os estados, Minas Gerais. Era uma mania. Esses são de cerveja. As velhas cervejas. Cervejas de Curitiba, olha essa aqui. Ó. Olha o centenário dessa cerveja. Ó. Cerveja Centenário. Fábrica de cerveja Cruzeiro. É a grande fábrica de Curitiba, a Cruzeiro e a Providência. Eram as duas. Todeskine. Olha aí, ó. Esse é da Todeskine também. Esse aqui, ó. Sublime, macarrão de superior qualidade. Nos anos de 1890, 1900, 1910, a gente havia os grêmios dançantes, o Grêmio das Violetas, e esses são os convites. Mas os bailes dançantes, tá dizendo? Isso. Das escolas, Os assim? ingressos, ó, Internacional Futebol Clube, ingressos. Tem Olha aí, ó, Festa Esportiva Benefício Santa Casa. Tem os caderninhos para marcar as danças. Você carregava isso aqui. E daí as moças diziam quem iam dançar com você, ó. A Lastênia disse que ia dançar a quarta valsa, tinha polonese, valsa, shots. E a Aura Pessoa ia dançar a quinta polca com o senhor Orestes Alves, que era o dono disso aqui. Você fala que começa com 24, mas eu acho que com 16, 17 já tinha alguma paixão por isso, né? Ou não? Fotografias? Não. Não? Eu sempre tive paixão por música, né? Você tem disco vinil? Muito. Você nem viu, né? 2 vezes isso aqui. Entende? Então... Como é que você hoje, Paulo, você ouve música? É streaming, é vinil, é CD? Não, streaming eu não... Eu escuto isso quando eu vou no YouTube, que eu quero ouvir um cantor, alguma coisa, fazer uma descoberta qualquer... Eu vivo fuçando... Eu não gosto da música comum.
Entendi. Eu só gosto de música diferente, entende? Então eu gosto de descobrir coisas do passado. O vinil tá voltando mesmo? O vinil nunca sumiu. Ah, que bacana ouvir isso. Não tem, tá voltando. Como que alguma coisa vai voltar se nunca desapareceu? Que lindo. Sempre teve o cara que se amarrou em vinil. Eu sou um deles, né? Entende? Mas eu sou um cara que não sou assim radical. Tem gente que chega na loja, não, eu só escuto vinil. Não. Isso é bobagem. Você tem que aproveitar tudo que tem. Então eu tenho fitas de rolo, fitas cassete, vinil, 78 rotações, tem um arquivo enorme lá. Essa mulher me provoca sem razão, fala de morte em qualquer ocasião. Essa mulher me provoca sem razão, fala de morte em qualquer ocasião. Fala em Guacerina, se é despeita, aguenta o galho Carolina. Fala em Guacerina, se é despeita, aguenta o galho Carolina. As mídias estão aí pra gente. O duro é que quando as mídias caem no esquecimento, né, elas somem, por exemplo, o LD, né, o Laser Disc, aí você não tem o aparelho para tocar. Então eu tenho que ter um aparelho de cada um, porque senão eu não consigo tocar. Esse aqui, por exemplo, é um aparelhinho para você ver fotos em estéreo. Você põe aqui a foto e daí você vê em 3 dimensões. Então, se eu não tenho isso aqui, não adianta nada eu ter a foto em 3 dimensões. Você não tem um instrumento para ver. Não tem, então você precisa ter o instrumental. É como o médico que precisa do bisturi, senão ele não faz a operação. As pessoas estão descobrindo o valor das fotos antigas. Porque viu no Facebook. não jogue fora, não. Isso tem valor, isso é importante. Então está havendo uma conscientização. Legal. São 25 mil membros, todas essas pessoas estão espalhando, né, para os familiares, procurando, vão lá na casa da vovó, achei isso. Chama-se antiga. Todo Como é que faz dia. para entrar? Antigamente, o nome? Você vai no Facebook e lá joga Antigamente em Curitiba. Eu tenho 2 comunidades, antigamente em Curitiba, antigamente em Ponta Grossa. Fiquei muito feliz de vir aqui falar com você, de imaginar, saber que você é uma ponte de fato, entre o passado, entre a fotografia, o 78 rotações, para esse presente. E colocando para essa nova geração a importância do passado, assim, essa coisa do vô, da avó, da memória. Fiquei muito feliz de vir aqui hoje. Muito mesmo. Tem muita coisa para conversar aqui, precisava ficar prisão domiciliar. Alguns dias aqui. Tchau. Obrigado. Prazer. Valeu. Tudo bem. A história do Curitiba é uma história interessante porque a gente sempre tem uma ideia que a cidade começa em 1693, que é a inauguração, o começo de Curitiba. Mas de 1693 até 1820, que a gente está falando, de mais de 130 anos, pouco tem sobre Curitiba, a história de Curitiba, as famílias, fotografia, não tem nada. Curitiba começa em 1820, quando o Santilero passa por aqui e percebe que é uma cidade de pouquíssimas casas, são 220 casas que tem, elas são casas que estão localizadas numa região circular. Daí em 1853, daí a emancipação de fato, né, do estado do Paraná, da província de São Paulo, aí Curitiba vira a cidade. Mas ainda é uma cidade muito pacata, que não tem história, tem problemas enormes com o rio, né, com o alargamento das ruas, não tinha nenhum planejamento urbano. Mas daí sim vem a primeira construção assim que deixa Curitiba um pouco mais embelezada e até uma noção de lazer. Em 1886, a construção do passeio público.
Curitiba vira cidade mesmo em 1900, porque em 1900 Curitiba daí já tinha 35 mil habitantes, né? E um pouquinho antes, em 1900, foi a primeira vez que foi feito um código de postura, né? De postura estética das casas. Tinha um código de postura, o que você não poderia pendurar no teu varal. Não existia carro ainda, né? A locomoção era por bicicleta e também por mulas, né? Por cavalos. Aí sim, Curitiba começa só depois de 1915. Aí ela começa a virar uma cidade pensada, repensada, a Câmara Municipal funciona, aí já tem prefeitos também, aí ela já começa a ter uma história dessa Curitiba que a gente vive hoje. Se um jornalista fosse aplicar nesse lugar que a gente vai conhecer agora, a filosofia de Confúcio, que era um filósofo chinês que falava o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras, ele ia precisar de 19 bilhões de palavras para escrever os textos. Olha, o maior acervo de fotojornalismo do sul do Brasil tem aproximadamente 3.000 caixas como essa, com não menos de 19 milhões de fotografias. Estou aqui para saber, para entender, para levar para o marketing, o que é isso aqui? Quantos anos você cuidou disso aqui? Quando é que começou essa vontade de guardar fotografia? Bem, o arquivo de jornal no Paraná tem um começo. Foi quando o jornal deixou a impressão a quente, que era o chumbo, quando passou para offset, com a impressão a frio. Então, por que essa diferença? Porque com a impressão a chumbo guardava-se, toda a imprensa guardava, não guardava uma foto como essa, guardava-se um clichê, que era uma foto de metal. Que era um alumínio, que era um metal, que aquilo que se usava para fazer a impressão a quente, então daquilo lá ia para a oficina. Aquilo é negativo, nós vemos? Hã? Guardava como se fosse aquilo negativo. Como se fosse um negativo. A foto não tinha importância, eles fotografavam, passavam para o papel e jogavam fora. Aí nós começamos a ter essa preocupação. Eu falei, não pode jogar fora. E que década será que é o offset? Offset em 71. 71. Então de 71 para cá começa a ter esse acervo. Começa a ser... a gente já começava com Mussa, com a gente, começava a ter essa preocupação um pouquinho antes. Porque a gente falou, uma hora vai acabar isso. Quando é que começou? Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos. O acervo começa em 1951, na verdade. Eu só trabalho em 1951. Quando ele assume, ele já cataloga todo o material que tinha estava guardado. em 1951. Por exemplo, eles pegavam os negativos e o que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos usar o clichê, inclusive por medida de economia. Por que eu vou copiar essa foto outra vez aqui? Vamos usar o clichê. Mas essa foto está desse tamanho, não tem importância, nós cortamos o clichê. Então eles cortavam o clichê e usavam por medida de economia. Aí eles pegavam esses negativos e jogavam no sótão do jornal ali na Barão do Rio Branco. E iam jogando. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que é aquilo? Eu tinha uma curiosidade, guri, né? Cheguei lá. Não, esses aqui são os negativos do jornal. Eu falei, putz, nós temos que começar a guardar isso aí. Você parava por data ou por gênero, por assunto? Então, aí era por assunto no começo, como tinha pouco. Depois começou. Política pra cá, futebol pra cá. Futebol. Depois eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque aí quando a gente começou a organizar isso, começou a aparecer um volume muito grande. É o que eu estava explicando para ele. Você pega um negativo, o cara vem aqui fotografar esse evento, por exemplo, e tira 20 fotos. Depois copia duas, o jornal usa duas, e sobrou 18. Então eu tinha que pegar isso aí, a minha preocupação era guardar isso. Como é que nós vamos guardar? Aí eu comecei catalogando por assunto e principalmente por data. Você começou no Estado? No Estado e Tribuna. Comecei e terminei. Que ano que era que você começou? 1972. Mas você não lembra disso, né? Não minta. Eu tenho que lembrar, cara. Você lembra você com 15 anos lá? Eu lembro. E como eles tiveram, foi um jornal mais à esquerda, que teve jornalistas, só o Laurentino Gomes trabalhou lá, das dezenas que a gente podia citar, Maranhão, de jornalistas da cidade, e lógico, se você tem um grande jornalista, também você vai ter uma provocação para fazer uma grande foto, porque eles tinham reportagem, né? E trouxeram o Américo Vermelho, trabalhou lá, o Jansen. Grandes fotógrafos? Grandes fotógrafos. E isso dá um valor para o acervo extraordinário. Nessa parte, os Tinha melhores essa fotógrafos. característica desse Diga que acervo estava é nos isso, 3, né? 4
4 assim na cabeça, não? Do quem? Fotógrafos? Nossa, Sei, tem mais, vários, né, Zé? Diga uns 4 meio 5 aí. Portos Casella, que fez isso aí, o próprio Orlando Orlando Pisner, Azevedo. o Américo Vermelho, Sérgio Sade. o Sérgio Sade, o Edson Jansen, Percival Charquete, conheci Percival demais, eu Charquete. conversava com ele todos os dias. Prêmio S, Eu era um 53, É, 53 a gente foi. Ele chegava e falou, Zé, tá aqui ó, tá aqui o negativo. Não, Como é que o e eu fotógrafo começava, passa isso? essa aí já Um chicote? Meu amigo, vamos lá, não adianta você chegar e fotografar e deixar no filme aqui. Pega esse filme aqui, pica isso aqui e, pelo amor de Deus, você não precisa nem escrever nada, mas põe a data. Se eu for pegar Você vai lá. Rua 15 Nova Boca Maldita. Isso tem tudo. É o barato de um acervo de fotojornalismo. É diferente de um acervo do governo, assim, que ele tem uma lógica de cartão postal. Comportamento, mini saia na Rua 15. Sim, A favor ou contra, tinha isso. Claro. Então tem fotos de moças Claro. de mini saia. Então Claro. você estuda moda, comportamento, Pelo perfil do jornal, tudo que né? interessa no jornal, que é qualquer coisa. Exatamente por isso. Que Era era a um jornal preocupação que eu popular, tinha, né? com o Mussa tinha, de fazer um banco de dados. É uma A infinidade. gente não de sabia. artigos. Tem muita coisa guardada? Tudo. Tudo que você quiser no Paraná. O Zé Carlos tem os números. Essa era a nossa preocupação. Essa era a nossa preocupação. A gente fez uma conta por Uma alto, conta né? por alto. 2.900 E 39 caixas dessas. A gente calcula que são 19 milhões de documentos. Então a gente fez a Exportável, conta, se fosse exportável. 40 jornalistas, cada um produzindo 3 pautas por dia, Deu 120. com pelo menos 3 fotos de cada uma, É. você 120 vezes imagine 3. no final do dia, Deu 360 fotos. brincando que ele tinha que carimbar, papapá, e ainda preparar as pastas. Para fazer essa seleção, separar material, isso aí eu fazia sozinho. Eu passava, por exemplo, eu tinha geralmente eles botavam aqueles boys, né? Aí eu trabalhava com 2, 3 de vez em quando, 2, aí mandava embora, achava. Aí eu tinha que guardar isso aqui. Não adiantava identificar e ver o que era, você não guardava, você tem que botar no lugar certo, né? Para a pessoa chegar. O interessante é que chegava o pessoal do esporte, achava que eu trabalhava só para o esporte. Pô, Zé, mas como é que você não. Pô, calma lá, cara, eu tenho que fazer o esporte, eu tenho que fazer policial. Política, economia. Nossa. E a gente dava um banho mesmo no policial. É. Nossa, a É, polícia, só pra- eu servia, a polícia se servia do nosso arquivo. E a gente ia lá e fotografava todo mundo. Então, pô, O sumiu, Zé era cara. a inteligência da polícia. Só pra você ter uma Meu Deus, comparação, pra por que você ele ganhou você ter tanta- noção. Ei, Marcelo, por que ele ganhou tanta importância? Enquanto eles estavam produzindo esse grande acervo, porque era um jornal que tinha investimento no pessoal, a Gazeta estava numa crise financeira. Né? Em 62 ela foi comprada pelo Dr. Francisco, a crise vai quase até 76. Quando ele começa a investir em tecnologia, vai ter foto colorida e tal. E o acervo que a Gazeta formou só com 3 fotógrafos, que era o que eles tinham, nesse mesmo período, desapareceu porque choveu um dia dentro do Acabou. arquivo e Perdeu acabou tudo. quase tudo. Tem ainda uma parte guardada. E nessa época Então, tinha nesse 14 sentido fotógrafos. também, eles tinham lá um funcionário cuidando e até a nossa estrutura lá era muito E menor. espaço né? físico Espaço depois físico, com a inauguração. E era o Chicão, o seu Silva, eram poucos fotógrafos e eles tinham já uma equipe, né? Uma equipe de fotógrafos De produzindo. peso, né? Aqui é do estado do Paraná. Do Estado do Paraná da Tribuna. Que esse acervo foi comprado pela Gazeta junto com o jornal em 2011. Mas você veja, a Notícia e o Diário Catarinense são jornais mais jovens. Né? E o Zero Hora é um jornal de 64. Então, quando o Zero Hora começa a produzir um acervo no Sul, eles já estavam Já desde estavam. 1951 Estão na estrada já. produzindo. Então, não tem no sul do país outro acervo similar em tamanho, em importância e em qualidade de fotógrafos renomados autoria, que né? trabalharam, que acreditam um valor a esse acervo. Né? O que não acontece na maioria dos outros jornais. Né? E daqui pra frente o quê? Dá pra arrumar esse acervo? Não? Então, Qual que é a ideia desse tá acervo? chegando. O desafio é identificar, né, o material, organizar e dar acesso ao público. Mas é um processo de longo prazo. Então a gente estabeleceu um início. Isso foi em final de 2013. Ainda ia ter a Copa do Mundo no Brasil e tudo. Como a Gazeta não tem um espaço físico para receber isso, porque não adianta a gente organizar, identificar, né? Recuperar a organização original e tudo, e não ter um espaço físico para dar acesso. Então a gente pensou em fazer um recorte, de selecionar em torno de 2.000, 3.000 documentos
entre fotos, charges, né? Organizar, identificar, fazer uma publicação, uma exposição no MON, para daí levantar, né, a bola, digamos assim, do acervo, que não é difícil, né, em virtude da qualidade que a gente está falando aqui, para daí dar um segundo passo de maior fôlego, aí sim organizar todo o acervo e dar acesso. Então a gente montou um projeto que... Primeiro é um acesso físico, pegar 3 mil, fazer um acesso às pessoas, crescer o olho das pessoas, isso? As pessoas simpatizarem, nossa que legal. Justamente. Depois pegar todo o acervo e também no para mundo digital. relembrar, né? Relembrar essa história. A gente começou a tomar por temas, né? Porque daí a gente pode produzir. A gente fez o recorte do textos, futebol primeiro. o primeiro de futebol. Fotografia de futebol, porque aqui a gente encontra a fotografia do jogo, a gente encontra a fotografia da torcida, a gente encontra a fotografia do fotógrafo, né? Enfim, fotografia de estádio. É mais legal do que por tempo, né? Pega o tema, né? O tema. Mesmo porque, infelizmente, o acervo foi desorganizado, né, Zé? Então o negativo ficou longe da impressão, enfim. Então tem que fazer esse casamento, né? Então a gente começou com um modelo universo a Editora pequeno. Abril, né? A Editora Abril foi a primeira empresa no Brasil que realmente produziu um acervo catalogado, aberto ao público, então pesquisadores usam. E um indício que a gente tem é aqui, né? O acervo da Fundação Cultural é acessado todos os dias. Todo dia tem ou um estudante, um pesquisador, em busca de uma foto. Imagine essas fotos, o que significaria, né? Pois é. O fotógrafo hoje vai com um evento esportivo. Quando ele volta para a redação, ele dá as melhores ou ele dá tudo? Não, hoje eles fazem uma edição, mas o digital meio banalizou, porque é uma infinidade. Aqui tinha um processo assim, né? Mas ele não passa, mas ele não deleta o que é, mais ou menos? Ele deleta algumas, mas a gente tende ao excesso no digital. Tanto para fazer. Agora, era caro. O fotógrafo chegava, você já sabe melhor que eu. Ele pegava, não podia ficar catando todos os filmes, porque Ele tinha 36 fotos. Tinha 36 fotos. Ele não ia ficar ele pensava na foto. Não, ele pensava. Ele pensava na foto. E daí, das 10 que ele fez, ele imprimia 3, né, Zé? Exatamente. Essas 3 tinham que ser muito boas. Eu e o Zé estamos fazendo uma conta das caixas que a gente tem aqui das fotografias. Como é que é a nossa conta? Então, 2.900 Mas 1939. caixas. 19 milhões de documentos, entre principalmente fotos, negativos, recortes de jornal, laudas e pautas. Mas o grosso é a fotografia. Vocês repararam nos clipes com fotos antigas que nós exibimos no programa de hoje? São fotos do acervo de um fotógrafo e jornalista, Cid Di Stefani, um grande amigo meu. Curtiram? Nós do MAC gostamos tanto e tinha tanta coisa para mostrar que ficou de fora que esse programa especial sobre Curitiba continua no sábado que vem. Tchau, se cuidem. E o que eu tenho de antigo, tenho umas 3 bicicletas. Minha mãe me deu uma bicicleta que o pai dela deu na época do prosdóximo ainda, que se comprava. Tem o pó de arroz. O pó de arroz da avó. Esse é o pó de arroz aqui da Não avó. vamos mexer mais em nada. Eu tô até agora aqui mesmo.